Olá, tudo bem? Vamos trabalhar mais uma data comemorativa. Hoje uma data bem importante, né? Principalmente para o mundo da educação, né? Que é o dia do historiador ou do professor de história, né? Ela é comemorada no dia 19 de agosto, tá? Então, pode ser um historiador ou um professor de história, né? Porque todos contam história, né? E a história é muito importante para a nossa vida, né? A gente precisa ter conhecimento do passado para entender o nosso presente, né? E para o nosso futuro também, né? Então, o dia 19 de agosto é o Dia Nacional do Historiador, né? O principal objetivo desta data é homenagear os professores que se dedicam a estudar e conhecer sobre a história das civilizações e das comunidades. Conhecer a história da humanidade é fundamental para compreender que os caminhos percorridos pela civilização ao longo dos séculos influenciam diretamente na dinâmica das sociedades. O que isso quer dizer? A gente precisa conhecer como foi a sociedade no passado, para a gente ir entendendo como ela se formou e chegou até aqui, né? Diante da importância da pesquisa e da produção de conhecimento para que permaneçam vivas as memórias dos povos, é celebrado nesse dia 19 de agosto o Dia Nacional do Historiador. Então, por que a gente precisa produzir o conhecimento e manter viva a memória dos povos? Porque todo mundo tem um lugar de onde veio, né? Então, o historiador, ele vai trabalhar os primórdios da vida, né? Da civilização, quem foram os primeiros, como ela evoluiu, o que foi acontecendo nesse meio tempo, né? As histórias que foram surgindo, o trajeto que ela foi percorrendo, né? Então, por isso a importância de que alguém estude sobre isso para poder adquirir conhecimento e poder passar o conhecimento, né? A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados. Só um minutinho que eu já volto. Por que essa história ela é feita por homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, governantes, dominantes e dominados? Porque ela é a história da civilização humana, né? Então, todo mundo tem um trajeto que percorreu durante a vida, né? Tudo o que aconteceu no início, no meio e até o presente momento, né? É baseado em história. Então, a história está presente no cotidiano e serve de alerta e condição humana de gente transformando o mundo. Ao estudar a história, nos deparamos com o que os homens foram e fizeram. E isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente. Mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontece de uma forma perfeita, pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Então, o historiador, ele vai estudar os fatos, os acontecimentos, para poder retratar mais tarde. E ele não pode retornar lá no passado. Não existe um túnel do tempo, uma máquina do tempo, né? Para a gente voltar e ter 100% de certeza do que aconteceu em determinado tempo do passado. Então, por isso, o passado tem que ser recriado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo.
As informações recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, compreendidas e interpretadas, né? Então, se faz um estudo, uma coleta de dados, né? Tenta se recriar com base nisso, para a gente ter uma ideia do que foi o passado, né? O que aconteceu. Um exemplo, né? Os hebreus saíram do Egito, né? Então a gente pega, com muitas pesquisas, você vai estudar o que aconteceu lá naquela época, né? Para recriar a história, né? Teve uma emissora que fez uma novela chamada Os 10 Mandamentos. Então, eles se basearam no quê? Nos estudos de algum historiador, né, que recriou aquela história, né, que montou todo aquela trajetória e, com base nisso, fizeram a novela. Então, no Brasil, a graduação em História ela pode ser adquirida pelo meio da licenciatura, que habilita o profissional para o ensino da educação básica, e o bacharelado, que habilita o profissional para a pesquisa acadêmica e a docência no ensino superior. A graduação em História. Em média, o curso dura 4 anos e permite o exercício do trabalho de historiador em todas as suas dimensões, o que supõe o pleno domínio da natureza do conhecimento histórico e das práticas essenciais da sua produção. Apesar... me perdi aqui, pera lá. Apesar de serem ofertadas ambas as graduações, o profissional de História atua cada vez mais na preservação do patrimônio histórico e cultural. Realiza assessoria junto a entidades públicas e privadas nos setores culturais, artísticos, turísticos e, em outros, a difusão. Sinaliza o Conselho Nacional de Educação, né? Então, vamos supor, né? Vamos falar de uma pessoa, como é que chama do turista lá? Uma pessoa, o guia turístico, né? O guia de turismo. Ele precisa, se ele vai trabalhar numa região, por exemplo, Bento Gonçalves, né? Para ele ser um guia turístico, ele vai ter que estudar toda a história da cidade, toda a história do povo imigrante, a história da fundação da Maria Fumaça, né, que é um passeio turístico muito requisitado. Então, ele não tem uma graduação ou ele não estuda para isso, mas ele faz o papel de historiador também, porque ele precisa ter o conhecimento da história do local para ele poder apresentar, né, para os clientes deles, para o turista, né? Tá, então vamos lá. A criação do Dia do Historiador foi oficializada a partir do decreto da Lei número 12.130, de 17 de dezembro de 2009. Eu estou num lugar bem barulhento hoje, né, mas eu preciso fazer, então... A criação do dia... essa parte já li, né? A escolha do dia 19 de agosto é uma homenagem ao Joaquim Nabuco, que nasceu em 1849 e nasceu em 1910. Nascido nesse dia em Pernambuco. Ele foi um dos historiadores mais importantes do país e um dos responsáveis pela fundação da Academia Brasileira de Letras. Joaquim também ficou conhecido por ser um dos maiores abolicionistas do país. Aliás, Nabuco é o autor da célebre frase: "A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil." Ele tem toda a razão, né? Porque a escravidão foi abolida depois de 400 anos e ao longo desses anos, né, de 1888, eu acho, enfim, lá que a princesa Isabel assinou, né, a libertação dos escravos.
a chamada Lei Áurea. A gente já viu isso porque nós já falamos sobre o dia que é comemorado o dia da libertação dos escravos, né, da abolição da escravatura. Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita diferença, né, entre classes sociais, e então ele tem razão nessa frase, né, que a escravidão permanecerá por muito tempo com a característica nacional, porque até hoje a gente fala sobre ela, existem muitas lutas, né, sobre o negro, sobre a diferença, sobre a discriminação racial, né, isso tudo tem a ver com o nosso passado, né, que foi um passado feio, não foi um passado bonito, né, em relação à escravidão. Ela, na verdade, a escravidão ela houve no mundo inteiro, mas o Brasil foi o que mais tempo permaneceu com a escravidão, né? Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa sobre o Dia do Historiador, né? Não é o dia do professor de história, e sim é o dia do historiador ou do licenciado em história, né? É da pessoa que vai trabalhar, pesquisar, conhecer o passado para reconstruir a história e poder passar, né, para as outras pessoas o seu conhecimento. Por hoje é só. Agradeço sua atenção e até uma próxima.